Vamos abrir nossas Bíblias em 2º livro de Coríntios, capítulo 5, verso 15. Desde o verso 14 até o verso 17. 2º livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês podem repetir comigo? Assim que, se alguém está em Cristo, eis que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Podeis assentar. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é mais o velho homem, não é mais a velha natureza, não é mais os velhos costumes, mas sim Cristo agora através do homem, através da mulher. É o Evangelho de Cristo vivendo, andando sobre dois pés. Amém? O Evangelho de Cristo é a única religião no mundo que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. Todas as demais religiões, elas podem mudar o conceito, os pensamentos das pessoas e podem fazer com que pessoas ajam diferente segundo o seu intelecto, segundo a tradição, segundo a filosofia, mas aquilo é algo somente intelectual. Mas o Evangelho de Cristo, ele muda de dentro para fora. Por isso, pela longa história que temos dos cristãos, nós vemos que quando eles são colocados diante de provas, eles agem de uma maneira sobrenatural, porque não são eles. Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eles enfrentavam a morte, mas não negavam. Se fosse somente uma filosofia, um pensamento, facilmente se negaria. Mas é algo que não tem como você dizer que você não é você. Porque você sabe que você é você. E quando Cristo muda a sua vida, não tem como você dizer que você não é um cristão. Aquilo se tornou uma vida, um ser. E quanto mais o diabo espreme, mais Cristo é manifestado na sua vida. Mais Cristo é manifestado. Aí você diz, mas e aqueles que diante das provas desertam, negam a Jesus, traem a fé? Eles nunca foram uma nova criatura. Eles foram membros de igreja, mas nunca chegaram a ser membros do corpo de Cristo. Porque o batismo nas águas te une ao grupo.
O batismo nas águas te une ao grupo. Mas a única coisa que pode te unir ao corpo de Cristo é o novo nascimento que vem através da palavra. Não existe outra forma a não ser através da palavra. Por isso, quando Nicodemos chegou diante de Jesus, quem era Nicodemos? Era um dos sacerdotes das religiões que havia nos dias de Jesus, inclusive as religiões que mataram a Jesus Cristo, porque quem pediu a crucificação de Cristo não foi os bandidos, as prostitutas, as pessoas que a sociedade tinha como lixo. Essas pessoas reconheciam em Cristo uma oportunidade de mudança. Essas pessoas reconheciam em Cristo uma vida acima do que qualquer ser humano podia viver. E quando eles tinham a oportunidade de encontrar com Cristo, eles renunciavam a si mesmos e se entregavam a Jesus. Mas a religião, ela estava ali para defender a sua bandeira, defender a sua filosofia. E Jesus próprio disse: por causa das vossas tradições, vocês invalidam a minha palavra. Porque aqueles religiosos que diziam estar seguindo a palavra, estavam pisando na própria palavra, porque tinham substituído, no lugar da palavra, eles tinham colocado tradições. E hoje é o grande perigo de nós, mesmo dizendo que servimos a Cristo, fazer da nossa fé uma tradição. Uma tradição, um costume. E Deus não recebe nada que seja feito por costume. Deus não fez os homens robôs programados para lhe adorar. Deus fez o homem com livre-arbítrio para que ele escolha. E quando você, diante desse livre-arbítrio, decide servir a Deus, adorar a Deus, renunciar ao que o mundo tem te oferecido, isso é muito válido perante Deus. Então veja que aqueles religiosos não pediram a crucificação de Cristo porque algo na vida de Jesus estava incoerente com a palavra. Veja que Nicodemos, quando veio ter com Jesus, ele disse: mestre, bem, olha só, ele falava em nome dele e dos sacerdotes, seus colegas. Ele disse: bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ué, mas se sabiam que era vindo de Deus, por que não aceitavam? Porque o orgulho deles dizia que quando o Messias viesse, viria através da sua religião. Os fariseus diziam: quando o Messias vier, ele nascerá de uma virgem, como está escrito, mas ele escolherá a virgem, filha de um dos sacerdotes da nossa denominação. Deus vai descer do céu, anjos, quem sabe uma escada se colocará entre o céu e o pátio do templo, e os anjos virão e vão apresentar Cristo para nós, os sacerdotes, e nós então chamaremos a igreja e diremos: esse é o Cristo. Cada um esperava, os saduceus também, que viria através da linhagem deles. Mas quando Cristo veio fora de toda a linhagem religiosa, eles não liam aquilo. Mas se eles examinassem a Cristo pela palavra, ele estava de acordo com Gênesis a Apocalipse. Mas infelizmente eles examinaram pela religião, pela tradição, e não batia com a tradição. E eles diziam: se nós permitirmos esse homem continuar curando enfermos, como ele faz, logo nós perderemos o prestígio diante do povo. Logo nós perderemos o nosso cargo, logo nós perderemos
a influência, e traíram suas próprias consciências ao ir contra Cristo. Porque lembra que o sacerdote disse: bem sabemos que és vindo de Deus. E Nicodemos foi à noite, pelo menos teve coragem, né? Os outros não tiveram, mas esse teve. De ir lá e dizer: eu reconheço que tu és vindo de Deus. Não pronunciou publicamente, mas ocultamente fez. Mas Jesus não se deixou levar pelo elogio dele, porque Jesus tinha algo mais. Jesus queria não só adeptos, Jesus queria salvá-los. E se Jesus dissesse: ó Nicodemos, fico tão grato de você reconhecer que eu vim de Deus, enquanto os outros me chamam de Beelzebu, príncipe dos demônios. Se Jesus fizesse isso, o Nicodemos voltaria com a sua consciência cauterizada, dizendo: agradei a Jesus e terei o favor dele. Jesus foi direto ao ponto e olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ou seja, você tem que morrer para suas ideias, morrer para sua religião, morrer para sua tradição, e você tem que nascer novamente numa nova vida que vem através do meu Espírito, então você terá vida eterna. Eu quero ler alguns parágrafos, vou procurar não ser longo. Eu sei que no decorrer dos dias foi falado bastante sobre essa mensagem, o futuro lar do noivo celestial e a noiva terreal, mas eu creio que o Espírito Santo tem inspirado os pregadores a trabalhar nessa linha, porque Deus quer que nós veja algo aqui, amém? E nós sabemos que haverá um novo mundo, aonde a Bíblia promete, um novo céu, nova terra, aonde habitaremos com Cristo por toda a eternidade. E nesta mensagem, o novo lar, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, o irmão Branham explica que esse novo céu e nova terra não significa que é um outro céu e outra terra. Como que se essa terra que existe deixasse de existir. Mas é um novo no sentido de passou de uma posição para outra. Passou de um mundo perverso para um mundo justo. Passou de um mundo de pecado para um mundo santo. É um novo no sentido de uma mudança. Assim como ele mostra aqui, a Bíblia diz, e nós lemos aqui, né, Paulo dizendo, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Jesus, você é um novo homem, uma nova mulher. Mas não significa que a estrutura sua deixou de existir e passou a existir uma outra. É um novo homem no sentido de uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo através de Cristo. Então, esse novo mundo que a Bíblia promete, essa nova terra, novos céus, falam de uma passagem, de uma forma para outra. Amém? E no parágrafo 29 ele diz assim: agora entendemos aqui que estas duas escrituras, a razão pela qual eu li 2 Pedro capítulo 3 e comparei com Apocalipse 21, é que ambos aqui estão falando do mesmo assunto, mas João não o escreveu como Pedro o fez. Vem? Entendemos que este grande lar da noiva será aqui na terra. Aqui na terra. Tem muitas pessoas que pensam que quando der o arrebatamento, Deus purificará a terra. Não, quando dá o arrebatamento, a noiva vai para as bodas do Cordeiro, o casamento com Cristo. O juízo de Deus virá sobre a terra por 3 anos e meio. E então o tempo ainda continua, porque aí Cristo desce com sua noiva, prende o diabo, conforme está escrito em Apocalipse,
e governa o mundo por 1000 anos. Por isso que Jesus é chamado no nome de 3 filhos. Cada nome desse significa um ministério na vida dele. Ele é chamado de Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Filho do Homem, quantos já viram a Bíblia chamando Jesus de Filho do Homem? Filho de Deus e Filho de Davi. O que significa esses 3 nomes? São 3 ministérios. Filho do Homem já se cumpriu, foi quando ele esteve na terra. Sempre quando a Bíblia usa a palavra Filho do Homem, se refere profeta. E ele esteve na terra como profeta. Filho do Homem, foi ele na terra como profeta para redimir o homem entregando sua própria vida. Filho de Deus foi depois que ele ressuscitou dos mortos e desceu no Pentecoste na forma de Espírito Santo. Durante os 2000 anos, ele tem estado em sua igreja com o ministério do Filho de Deus, que é o ministério sacerdotal, aonde ele está na forma do Espírito Santo em você, fazendo intercessão por você, mediando você ele é a mediação entre Deus e o homem. Não é Maria, não é Pedro, não é João que faz mediação. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se alguém morrer pedindo perdão para Pedro, Maria ou João, vai morrer como pecador, porque o único que perdoa pecado é aquele que morreu pelos nossos pecados. Agradecemos pelos vasos que Deus usou, mas cada um cumpriu o seu propósito enquanto estiveram aqui. Mas agora nós direcionamos nossa fé diretamente a Cristo, que é aquele que faz a intercessão entre nós e Deus. Amém? Então, Filho do Homem, quando ele esteve na terra como profeta, Filho de Deus durante as eras da igreja, e aí então haverá o arrebatamento, ele se reunirá conosco nas bodas do Cordeiro, que a Bíblia diz, para o casamento com sua noiva, a festa de 3 anos e meio no céu. Enquanto isso haverá tribulação na terra para aqueles que rejeitaram a Cristo. Em Apocalipse vocês vê os juízos que cairão sobre a terra. E no final dos 3 anos e meio, ele retorna para cumprir um 3º ministério, que aí ele vem como filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque Davi foi rei, e ele virá para reinar sobre a terra por 1000 anos. Aí todos os partidos políticos, todos os governos mundiais se desfarão, e ele implantará um domínio eterno, perfeito. E ele regerá a terra, a Bíblia diz, com vara de ferro, trazendo justiça sobre a terra. Não haverá mal, não haverá mal entre os animais. A criança brincará com o lobo, com o urso, com o leão, e tudo estará bem. Por quê? Porque nesse período de 1000 anos, ele prenderá o diabo. E o diabo, estando preso, não poderá usar. Por quê? Não é as pessoas que são má. Às vezes alguém olha e diz, isso é um traste, isso não vale nada. Não, a pessoa é boa. O que não presta é o espírito que usa aquela pessoa. Agora, é claro que é a pessoa que tem que se permitir ser usada. A primeira vez que alguém põe um cigarro na boca, ele tem que trair a sua consciência que diz para ele que aquilo não deve ser feito. A primeira vez que uma pessoa rouba, pega algo errado, ele tem que romper com aquela voz lá dentro que diz, não é correto fazer isso. Mas ele tem coragem, ele rompe com aquilo. A segunda vez fica mais fácil, a terceira vez, aí, de repente silencia aquela voz e a pessoa faz, peca e não sente mais nada.
Só se dará conta quando estiver no juízo. Então veja que o novo céu e a nova terra será após o milênio. Porque depois do milênio o diabo será solto novamente, ele sairá a enganar as nações, e então Deus haverá aquela guerra de Gog e Magog, e aí então Deus, de uma vez por todas, aniquilará o diabo, seus anjos, o pecado, e Deus julgará no trono branco a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, e aqueles que forem achados justos serão separados para a direita e os ímpios para a esquerda. E então Deus queimará, e Pedro disse, de tal forma que não sobrará nem raiz e nem ramo. Aí sim, depois do milênio, se tornará uma nova terra, porque aí o fogo que queimará a terra e a atmosfera e todos os vermes e todo o pecado e todo o espírito errado será o fogo santo de Deus. E o maior purificador que existe é o fogo. Não tem nada que sobreviva diante do fogo. Mas o fogo da tribulação, quando a noiva sobe, é o fogo das bombas atômicas, da guerra, porque durante a tribulação haverá a terceira guerra mundial. Não é o fogo de Deus que vai queimar durante a tribulação, é o fogo do próprio homem. Então esse fogo não purifica a terra. Então veja, vamos rapidinho. Agora, entendemos aqui que estas duas escrituras, a razão pela qual eu li 2 Pedro capítulo 3, e o comparei com Apocalipse 21, é que ambos aqui estão falando do mesmo assunto. Como Pedro o fez. Vem? Entendemos que este grande lar da noiva será aqui na terra. E agora, se vocês lerem exatamente como o capítulo 21, o capítulo 21 de Apocalipse, o apóstolo aqui disse, ou o profeta disse, vi um novo céu e uma nova terra. Olha o que o profeta diz. João disse, preste atenção, vi um novo céu e uma nova terra. Soa, ao ouvir essa expressão, como se houvesse uma aniquilação. Como se houvesse um extermínio da velha terra, né? Agora, a forma como sempre encontro minhas mensagens é pela oração. Fique em oração e algo se revela a mim. Espero alguns minutos e vejo se está certo. Então, sinto isto mais próximo e às vezes continuo esperando até que sobre me venha uma visão. Mas quando começa a vir, eu estou convencido de que vem de Deus. Então vou para as Escrituras, vem? É isso que tem que ser a confirmação de toda coisa espiritual que é feita, porque a Bíblia é a revelação completa de Jesus Cristo. E agora nisto, talvez eu encontre um lugar na Escritura que não soe bem, eu me questiono e eu volto novamente à oração, aquilo vem novamente, então eu começo a examinar minha escritura. Agora a nossa Bíblia foi escrita em inglês, e as palavras em inglês mudam o tempo todo. Por exemplo, São João 14 diz, na casa de meu pai há muitas mansões. Uma mansão em uma casa, então o profeta está dizendo que às vezes você lê algo e parece que não soa bem. E aí então ele mostra que, às vezes, a tradução não foi bem feita, mas se você volta para o original, você vê que não há contradição. Porque diz aqui, na casa de meu pai há muitas mansões. Parece uma coisa sem lógica. Numa casa há outras casas. Como isso? Daí ele disse, eu olhei isso aqui e eu vi que não estava bem, então na casa de meu pai há muitas mansões. Uma mansão em uma outra casa? Bem, então o que você faz? Isso é voltar ao original e ver o que James, rei Tiago, quis dizer. Ou voltar no hebraico, ou no grego, da primeira tradução. E lá está escrito, no reino de meu pai há muitos
palácios. Aí você diz, mas por que King James traduziu como na casa de meu pai? Porque esse tradutor traduziu a Bíblia para o rei. E o rei era como fosse um pai. A casa dele fosse, como se, veja só, ele explica aqui. Então, voltando à época em que os tradutores traduziram para o rei Tiago, o rei era chamado em inglês de casa. Então, o tradutor estava traduzindo a Bíblia para o rei, e para o rei entender se o rei era chamado de casa, então ele colocou o quê? No reino de meu pai há muitos palácios. Bem, então voltando na época que os tradutores traduziram para o rei Tiago, o reino era chamado em inglês de casa. O reino, né? Não o rei. E o rei era um pai sobre seus representantes. Então a razão pela qual eles traduziram, na casa de meu pai há muitas mansões. Vem? Então você toma essas palavras e tem que esquadrinhá-las. Mas eu vou saltando aqui, o profeta está mostrando que aí ele volta para o hebraico, ele volta para o original e ele compreende quando algo parece não estar batendo bem. E ele usa esse exemplo para falar sobre que parece que a Escritura diz que tudo seria aniquilado. E viu um novo céu e viu uma nova terra. Então quer dizer que a velha terra deixou de existir. Mas aí ele vai e une com a outra escritura e ele vê que é um novo no sentido de uma nova estrutura, ou melhor, uma nova natureza dentro daquela estrutura, assim como você, quando aceitou a Cristo, se tornou um novo homem, mas a estrutura sua não foi exterminada, você continua sendo o mesmo, só que uma nova natureza. Parágrafo 38. Por essas passagens, alguém poderia pensar, ou melhor, ser levado a crer que todo o planeta desta terra seria destruído. Eu faço um novo céu e uma nova terra. Então, parando aqui, tem a ideia de que essa terra seria acabada, o céu seria acabado. Vem que os céus desaparecerão e a terra desaparecerá, que serão completamente aniquilados. Mas um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo, podemos ver a verdade disso. E é nisso que estamos nos aprofundando. São somente as atmosferas ao redor dela, o pecado que está sobre a terra, que serão destruídos. Vem? Assim entendemos que o céu significa atmosferas acima, compreendem? O que isso faz? Então esses cardos, doenças, morte, política, homem pecador, mulher pecadora, espíritos malignos, serão todos eliminados e aniquilados. Vem? Tem que ser assim, porque vamos viver aqui mesmo. Provaremos isso pela Bíblia. É aqui mesmo onde vivemos. Observe que cardos e germes, toda doença e coisas serão completamente eliminados. Tudo isso que tem existência na terra agora, sistemas criados pelo homem, política, pecado, todo tipo de espíritos malignos com os quais o mundo está contaminado, e todos os céus acima de nós aqui estão contaminados com espíritos malignos. Agora vamos nos aprofundar e nos alongar nisso. Tudo isso existe nos céus ou na atmosfera, e na terra existe agora. Essa terra contém essas coisas, mas não foi feita para esse propósito. O pecado fez com que ela ficasse assim. Compreendem? Ela foi feita por Deus, o Criador. E todos os nossos corpos, nos quais vivemos agora, foram colocados na terra quando Deus a criou. Porque você veio do pó da terra. Tudo foi colocado aqui quando o próprio Deus a criou. Você estava em seu pensamento e nele o grande eterno estava o pensamento que é seu atributo. E agora o pecado fez com que tudo isso acontecesse. E Deus ao longo desta era está reunindo o seu material. Satanás ainda está aqui. Esta é a razão pela qual todas essas coisas acontecem. Ele ainda está aqui, todas as suas forças malignas
ainda estão aqui. Observe, é por isso que a terra está tão suja. É por isso que existe toda a sujeira e coisa ridícula que acontece. Derramamento de sangue, guerra, política, pecado, adultério, todo tipo de imundícia que acontece. É porque Satanás é o governante desta terra e desta atmosfera. Você diz, atmosfera? Sim, Senhor. Tanto os céus quanto a terra agora estão contaminados por demônios que podem nos acusar perante Deus. Jesus está lá para interceder por nós, vem? Enquanto os acusadores continuam apontando o dedo, eles fizeram isso, fizeram aquilo outro, mas o sangue ainda cobre. Ele veio para redimir o eleito que ele anteviu, e por isso, é por isso que isso está tão sujo hoje. Aqui o apóstolo, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6, sim, entendi. Ele se refere a 3 etapas da terra. Eu quero que vocês captem isso aqui, ó. 3 etapas da terra. Veja, ele fala em 3 etapas dela. Observe como ele a expõe. O mundo antigo que foi tirado da água. Agora esse era o mundo antes do dilúvio. Agora, o que aí está, o mundo atual que vivemos agora, o chamou de mundo. O velho mundo que foi tirado da água, Gênesis 1:1, e o mundo atual. Então, novamente, ele se refere a outro mundo, o mundo que há de vir, o novo mundo. 3 mundos, 3 etapas do mundo. Compreenderam? Pedro, ele se refere a 3 mundos. Ele fala do mundo antes do dilúvio, do mundo atual e do mundo que está por vir. Mas são 3 mundos, não, 3 etapas desse mundo. Amém? Aí é o ponto que eu queria entrar nessa manhã e espero que Deus nos dê graça e logo vamos concluir. Nós fomos feitos do quê? Do pó da terra. Lembra que Deus fez o barro, um boneco de barro, e se você observar os elementos que temos no nosso corpo, é os mesmos elementos que a terra tem. Cálcio, fósforo, potássio, enxofre, todos os elementos da terra estão no corpo. Então, se o nosso corpo tem os mesmos elementos da terra, ou seja, veio da terra, a forma que Deus vai fazer desse homem, um novo homem, desta mulher, uma nova mulher, é a mesma forma que ele usa para fazer deste mundo um novo mundo. E ele usa para fazer deste mundo um novo mundo 3 etapas. Que está exemplificado em justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo e fogo. Quais são essas 3 etapas da purificação da terra? Justificação fala de batismo. Foi quando Deus batizou a terra com o dilúvio. Santificação foi quando Deus derramou o seu próprio sangue, que a terra se embebeu desse sangue, trazendo o que? Santificação para a terra. E agora, por último, vem o batismo com fogo. E é o batismo com fogo que trará conclusão para uma nova terra. Sem essas 3 etapas não tem nova terra. Sem essas 3 etapas, igreja, não tem novo homem. Como eu disse, o batismo nas águas te une à igreja. Mas o que te une ao corpo de Cristo é o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo e fogo, ele vem para queimar tudo que é contrário a Deus. E nasce uma nova natureza que é selada pelo Espírito Santo. E aí Paulo disse que ele não era mais o mesmo homem. Eis que tudo se fez novo. E agora sou uma nova criatura. Amém? Agora, ele chamou a igreja através de justificação, chamou através de santificação, depois a encheu com o Espírito Santo. E fogo.
E ele tomou através de um processo para que ele mesmo, o próprio Espírito Santo, o Filho de Deus, pudesse habitar no coração humano. Agora, ela tem que passar por isso antes que ele possa entrar nela. Observe, ele fez o mundo onde essa noiva vai viver, do mesmo modo, seu mesmo plano de salvação. Quantos estão compreendendo? Ele purifica a terra, faz dela uma nova terra, com a mesma estratégia que ele purifica eu e você. 3 etapas. Justificação foi quando você se arrependeu dos teus pecados e aceitou Cristo como teu Salvador. E foi batizado em nome de Jesus Cristo, imergido nas águas. Por que justificação? Porque o teu passado é justificado e perdoado. Mas a natureza que te fazia pecar continua dentro de você. E se você não prosseguir no processo da redenção, amanhã você está vivendo pior do que estava. É o que muitas pessoas dizem. Fulano ficou crente e agora anda aí pior do que antes. Por quê? Porque ele iniciou um processo, mas não concluiu. Depois que é justificado pelo batismo, aí você prossegue buscando a Deus em oração, em consagração, em leitura, se esforçando, olhando para Cristo e pedindo a Ele: Senhor, tira de mim todo o desejo de pecado. Aí Ele vem e te santifica, matando a natureza velha. E quando Ele mata a velha natureza, então nasce uma nova natureza, que é uma natureza semelhante à de Cristo. E aí Ele vem com o batismo do Espírito Santo e fogo. E sela a tua alma. E você se tornou o quê? Um novo homem. Sem isso, irmãos, não vem me dizer que somos crente. Podemos ser religioso, mas o cristão, ele tem que passar por esse processo. E é o que muitas igrejas não querem fazer, porque isso custa dor, choro, renúncia. E as pessoas não querem renunciar. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam coceira no ouvido, desejo de ouvir a palavra de Deus, e buscariam doutores que pregassem segundo as suas próprias concupiscências. A pessoa cai em si e diz: puxa, eu tenho uma alma, um dia eu vou morrer, eu preciso ser salvo. E aí ele, em vez dele buscar realmente a salvação através desse processo que é dolorido. Porque uma mulher, quando ela vai dar à luz, é um momento de sofrimento, a dor. Mas depois há o prazer de ver um filho que veio ao mundo. E os tipos naturais apontam para o espiritual. Veja que a mulher, para ter um filho, tem 3 etapas também. Primeiro a água, quando a bolsa se rompe. Depois o sangue. E por último a vida. É o tipo, a água no batismo, justificando. O sangue que vem através de Cristo nos santificando. E em terceiro lugar, o batismo do Espírito Santo vindo selar a nossa alma. Mas antes de chegar a isso, há choro, há dor, há contrações, mas as pessoas não querem passar por isso. Eles preferem um evangelho que só fale que você é um filhinho de Deus, que Deus só se importa com o teu coração, que Deus não está importando com o que você faça, contanto que você se sinta bem do jeito que está, é assim que deve continuar. Eles não querem um evangelho que corta o pecado. E a Bíblia diz que aquele que não aceita a correção não é filho. E aí, por isso, as pessoas buscam religiões que coçam os ouvidos, mas não condenam o pecado. Observe o mundo antediluviano. Depois dele ter se arrependido através da noiva daquele dia, Noé, ele lhe deu um batismo de água,
cobriu completamente com água. Então, justificação mostrando que ele está em seu caminho para chamar este mundo caído, desde o Éden de volta à sua restauração. Então Cristo veio e derramou seu sangue sobre ela, a terra, purificando e reclamando-a. Veja, este é o mundo em que vivemos agora. Santificado. O mundo está na segunda etapa. Passou por justificação, o batismo das águas com Noé. Passou por santificação, o sangue de Cristo na cruz. E ele está agora para receber o batismo do Espírito Santo e fogo. Que é, depois do milênio, aquele fogo que virá. E queimará aquele fogo santo. Todo o pecado, todo o espírito imundo. O inferno e seus anjos serão queimados, todo o mal será exterminado. Mais um pouquinho e vamos indo para o final. Parágrafo 78, ele diz: você se torna uma nova pessoa, amém? Não apenas uma velha pessoa remendada. Aí que está. Deus não faz remendos. Deus faz uma nova criatura. Quando faltou o vinho na festa do casamento, Jesus não fez um quissuco para dar para o povo. Ele poderia ter dito assim: traga umas talhas d'água e veja aí umas garrafas de vinho, vamos, mistura aí, fica um pouco mais fraco. Mas o povo vai se interter, já beberam, nem vão perceber muita diferença. Não, ele fez realmente vinho da água. Ele fez vinho, transformou aquela água em vinho, não fez um remendo. Ele fez algo novo, que não tinha nada a ver com a estrutura da água simplesmente. Satanás será tirado, você se torna uma nova pessoa, amém? Não apenas uma velha pessoa remendada por se unir com a igreja ou por tentar virar uma nova página. Estamos chegando no final do ano, né? E aí o que tem dessas frases é vamos virar uma nova página. Escreveu o ano inteiro só pecado, só maldade, só coisa ruim. Aí ele diz: agora no novo ano eu viro aqui, uma página nova. Vamos começar tudo de novo. Irmãos, se o velho não morrer, o novo não pode existir. Na próxima página que ele diz que vai ser uma página, vai ser a continuação das velhas páginas. O velho tem que morrer para que o novo possa existir. Os velhos desejos, senão será só um novo capítulo do velho homem. Quantas vezes Deus vem aqui, o Espírito Santo vem, as pessoas vêm ao altar chorando, mas saem na segunda-feira, estão escrevendo um novo capítulo do velho homem. Por quê? Porque não deixaram o velho homem morto aqui. Voltaram para casa com aquilo que foi pregado, mais aquilo que eu penso, que eu acho. E aí não resolve. Quem quer me seguir, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Declare tudo como Paulo declarou. Ele disse: tudo que eu tinha, que eu era, eu declarei como esterco. O que você faz com o esterco? Joga fora. Vai guardar isso para ficar fedendo? Ele encontrou um Deus que tinha algo novo para ele. Mas as pessoas querem unir o que recebem de Deus com aquilo que eles já têm. Aí vai formando esse monte de religião que o mundo tem. E em nome de Deus matam. Quando Deus é vida. Deus pega o velho homem e o queima completamente com o Espírito Santo e fogo. E Ele mesmo vem, envia sua representação. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos que o Pai me deu virão a mim. Satanás, escuta agora, Satanás será tirado da terra. Exatamente como foi tirado de você.
Você pode dizer comigo? Satanás será tirado da terra. Exatamente como foi tirado de mim. Por isso haverá uma nova terra. Não é um novo mundo, uma outra estrutura. É a mesma estrutura, mas mudada. Você não é uma outra estrutura. É o mesmo homem antes de vir a Cristo, mas mudado pelo Espírito Santo. Satanás não pode incomodar, ou melhor, ele pode tentar, mas ele não pode conquistar um cristão nascido de novo. Pois Deus, desde a fundação do mundo, o anteviu e enviou Jesus para redimi-lo. E o sangue fala por ele. Como ele pode pecar, se o pecado não pode ser visto? Nem mesmo por Deus? A única coisa que ele ouve é sua voz. E ele vê sua representação. Amém? Aleluia? Você ouviu, mas não entendeu. Ele ouve sua voz, mas vê a sua representação. Ou seja, quando você ora, você pensa, eu não sou digno de falar com ele. Ele está ouvindo sua voz, mas ele está vendo a representação de Cristo em você. Por isso você é recebido. Porque você não está se apresentando a ele através de uma igreja, de uma teologia. Você está se apresentando a ele através do processo da redenção que veio por Cristo Jesus. Observe aqui, alguns de vocês estudiosos da Bíblia, especialmente o Dr. Wiley, olhando para mim. Notem em Pedro, no segundo capítulo de Pedro aqui, no terceiro capítulo, melhor dizendo, ele usa a palavra mundo. Como uma palavra grega, cosmos, que significa a ordem do mundo. A terra passará e os elementos derreterão com o calor ardente. Vem? Não significa que a terra, o planeta, vai passar. Mas o mundo, o cosmos, a política, os pecadores, os sistemas, o pecado, a doença, os germes, tudo que está errado passará. Tudo o que uma vez... Deus uma vez sacudiu os céus, mas desta vez ele disse que sacudirá a terra, o céu. Ele sacudiu a terra, melhor dizendo, e então desta vez sacudirá os céus, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. É um reino eterno, observe como ele vai até lá. Observe aqui, Pedro disse, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Não o planeta, as obras que nela há, as obras do homem, todas suas políticas e seus esquemas, todas suas denominações e esquemas feitos pelo homem, tudo se irá quando ela for queimada. E os céus passarão como um grande estrondo. Notou aqui? Os céus passarão como um grande estrondo. Ouçam, a terra inteira estará em chamas, a terra inteira estará em chama e irá inflamar os gases que estão na terra e explodi-la. Isso exatamente. A Bíblia diz, Pedro disse, e os céus e a terra passarão com um grande estrondo, uma explosão tamanha abalará. Oh, que coisa, porque tem que se exterminar toda a doença, todo o cardo, todo o espinho, tudo ali que tiver que ser feito, o fogo queimará. Lembre-se, não é apenas um fogo literal, é também um fogo santo. Veja, que remove Satanás dos seus, todos os seus demônios, todo o céu como a terra passarão, exterminando todos os germes, todo o inseto, toda a vida natural nela e ao seu redor, até mesmo H2O explodirá. Pense nisso, isso é que vai ser um estrondo. E os céus e a terra passarão. Agora, esta palavra significa passar de uma forma para outra. Não significa aniquilação, como a palavra inglesa indicaria passar como aniquilado. Mas a palavra hebraica, ou melhor, a palavra grega aqui não significa passar. A palavra grega aqui não significa passar de uma coisa para outra. Veja, passar de uma condição para outra. Agora, observe, Paulo usou, se você quiser ler, anote isso, você pode ler depois, em Tito, capítulo 3, verso 5.
Paulo está usando essa mesma palavra, significa regeneração do homem. Que o homem passou de um pecador a um santo. Não aniquilado, mas é uma pessoa transformada. Ele foi mudado do que era para o que é. Não foi aniquilado. Jesus usou a mesma palavra em Mateus 19, 28. Ele disse a eles: Vós vos assentareis comigo no reino de meu Pai, regenerados, ou seja, mudados. Veja, mudados. Quando você é mudado, ele usa a mesma palavra. Observe isto ainda. Isso ainda não se refere a este reino do milênio. O 1000 ano não é a nova terra. Veja, o reino do milênio é um reinado diferente. É nisso que vamos entrar no milênio, mas não é a nova terra, o novo céu. Não, não. Este é simplesmente um lugar de descanso. Um período de descanso, não é de forma alguma os novos céus e a nova terra. Pois, veja, no milênio temos coisas que entrariam nela. É um tipo do antigo 7º dia do Éden. O 7º dia depois que ele fez o mundo, no 7º dia, ele descansou no Éden, no milênio. Então vamos parar por aqui, irmãos. Aí ele mostra aquilo que eu já tinha falado, né? Que esse novo mundo não é agora, no milênio. O milênio ainda faz parte do tempo. E o novo mundo já não haverá mais contagem do tempo, será eterno. Então o milênio é um tipo do 7º dia. Deus trabalhou por 6 dias e no 7º ele descansou. E Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos. Então Deus levou para criar tudo que nós vemos 6.000 anos. Ah, mas a ciência diz que o mundo, o planeta tem milhões de anos. Calma, não estou falando do planeta e nem a Bíblia está falando. A Bíblia, se você ler, as pessoas não compreendem a Bíblia e querem dizer que ela está desatualizada. Porque a ciência diz que a Terra tem milhões de anos, ou bilhões, ou trilhões. Aí você diz que Deus criou tudo em 6.000 anos. Mas veja que a Bíblia está dizendo assim, ó, Gênesis. No princípio era o verbo. Isso está em João, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio criou Deus, a Bíblia não diz há quantos 1000 anos atrás. Agora, depois do céu e terra criada, aí que veio os 6 dias da criação. Que aí Deus criou, trouxe a vida, os peixes, os pássaros. E vocês entenderam? Fez separação da água e da terra, organizou o mundo. Mas o mundo já estava criado há não sei quanto tempo. Vocês entenderam? Porque a Bíblia está muito clara. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio a Bíblia não diz há quantos bilhões de anos atrás. Mas depois a Bíblia fala de 6.000 anos que Deus levou para organizar esse mundo já criado e criar a vida botânica, criar o homem. Entende? E ele criou dentro de 6 dias. Organizou o mundo, criou, trouxe a vida dentro de 6 dias, que é 6.000 anos, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Está entendendo? E no 7º dia ele fez o quê? Descansou. A terra, desde da criação da vida, da organização do mundo, da vida botânica, tem passado quantos anos? 6.000 anos. De Adão até o dilúvio 2000, em torno disso, né? Do dilúvio até Cristo mais 2000, e de Cristo até agora mais 2000. Nosso calendário passa um pouco porque ele não é igual ao calendário judaico. Então, 6.000 anos. O 7º é o dia do descanso, que será o 1000 anos de paz que a Bíblia diz. Mas antes que isso aconteça, ele tirará a sua noiva da terra, haverá o juízo sobre os pecadores por 3 anos e meio, e aí depois ele desce para
implantar 1000 anos de paz com os santos. Aleluias! E ele virá como filho de Davi para reinar sobre a terra. E depois do milênio, o diabo é solto outra vez. Haverá o juízo do trono branco, onde todos os mortos ressuscitarão, porque a Bíblia fala de 2 ressurreições. Agora, quando Cristo vem, ressuscita só os salvos, a noiva, para subir com ele. Os outros mortos, a Bíblia diz, ficarão na sepultura. E depois do milênio, então, todos mortos, desde Caim, ressuscitarão para o juízo final. E então, aí haverá o batismo de fogo sobre a terra. Quando Deus queimará o diabo e seus anjos e pecadores e todo o mal que existe, doença e tudo, e fará então uma nova terra no sentido de uma terra que passou de um estado para um novo estado, purificada, sem mais o mal, sem o diabo, sem o pecado, para viver eternamente com Deus. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus abençoe cada um. Espero que vocês tenham compreendido. Isso estava há dias no meu coração. Agora, o que trazemos de lição para nós? Se Deus transforma a terra em 3 etapas, e nós, como viemos da terra, e temos os mesmos elementos da terra, temos que passar por essas 3 etapas também, para se tornar um novo homem, uma nova mulher, para que, assim como Cristo viverá eternamente no novo mundo com seu povo, Cristo possa viver em nós. Então, qual é a minha preocupação e a sua, irmãos? Não é pertencer a um grupo. Não, é pertencer ao corpo de Cristo. Por isso, quando você vê que a velha natureza fala mais alto do que a palavra de Deus, você clame a Deus, diga: Deus, eu fui justificado pelo batismo em nome de Jesus, mas vejo que a natureza do pecado ainda domina sobre mim. Não quer dizer que depois que você recebeu o novo nascimento, você não vai ser tentado. Vai, Jesus foi tentado em tudo. Mas a diferença é que daí, se você tem a nova natureza, a tentação não tem domínio mais sobre você. O diabo até tenta, mas há algo lá dentro mais forte que diz: aqui existe um novo morador. E se porventura você tropeça e falha, a nova natureza, ela não deixa você dormir em paz até que você não acerte. Até que você não vá até a pessoa e diga: me perdoe, eu te magoei, eu disse coisas que não deveria. Mas quando você vê aquela pessoa toda orgulhosa: eu errei, mas fulano errou mais. Se ele vir pedir perdão para mim, eu peço, senão eu não peço. Olha, o velho homem ainda vive ali. A velha natureza ainda vive ali. Você não passou de uma velha criatura para uma nova. E se Cristo vem, você vai ficar. Porque subirá aqueles que têm o Espírito de Cristo vivendo neles. Como eu gostaria que isso realmente impactasse o teu coração. Agora, o diabo pode vir na tua mente e dizer assim: mas acabou para mim então, porque eu não dou conta. Não deixe o diabo te enganar. Não é você que dá conta. Não é eu que dou conta. Não é eu que tenho que matar a velha natureza minha. Eu não consigo. É Deus. Mas Ele precisa ver que você deseja ser mudado. Que você se entregue de Senhor, como Maria. Maria não podia. Como que Maria podia gerar dentro dela, ela mesma gerar o corpo de Cristo? Ela não podia. Ela disse para o anjo: como poderá eu ter um filho se eu não conheço homem? Eu sou solteira ainda. O anjo disse: Maria, não te preocupes. O que em você for gerado será do Espírito Santo. Será do Espírito Santo.
Ele fará sombra em você, e o que em ti for gerado será dele. O que ela disse? Cumpra-se em mim a tua vontade. Ela entendeu, não é eu que vou gerar esse filho que vai salvar o mundo. É Ele. Tudo que eu tenho que fazer é me colocar na mão dele e dizer, Senhor, estou aqui. Não é você que vai nascer de novo, não é você que vai vencer. Tudo que você tem que fazer é se colocar e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu não concordo com essas coisas erradas. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova mulher. Assim como a terra está passando por um processo para se tornar uma nova terra, Senhor, eu quero ser um novo homem para habitar nessa nova terra. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus e que isso possa tomar espaço no teu coração. Deus abençoe a todos também que acompanharam pela internet. Que Deus possa grandemente trabalhar isso no seu coração. Feche seus olhos. Precioso Deus e eterno Pai, vemos, ó Deus, que há um grande trabalho que o Senhor está fazendo. Desde que o pecado entrou e bagunçou tudo, o Senhor iniciou um plano de redenção. Não só da terra, não só do homem, porque que adiantaria o Senhor redimir o homem se a terra não fosse redimida? Como que um homem redimido moraria numa terra cheia de pecado e maldade? Mas o Senhor tem trabalhado em ambos os lados, redimindo a terra, a natureza, e redimindo aquilo que o Senhor tem de mais precioso, que é os seus filhos, Pai. E ambos passam pelo mesmo processo das 3 etapas, Pai. A justificação, como fomos batizados e justificados da velha vida, esse mundo também foi justificado pelo batismo nos dias de Noé, quando a água cobriu essa terra. Depois nós caminhamos para a santificação, que mata a velha natureza, assim como a terra caminhou até ser santificada pelo sangue do Senhor que foi derramado sobre ela. E por terceiro, ó Deus, nós caminhamos para o batismo do Espírito Santo e fogo, quando é o Senhor vindo habitar e selar essa nova natureza. É o que o Senhor fará em breve com essa terra, Pai. Batizará com o batismo do Espírito Santo e fogo, transformando, Pai, de um velho mundo em um novo mundo. Agora ajude cada um, Pai, que possa se entregar, se conscientizar e desejar, Pai, que esse trabalho seja feito em suas vidas. Todo pensamento próprio, orgulho próprio caia por terra, Pai, e que nós possamos inteiramente ser entregue em Tuas mãos, para que o Senhor faça o trabalho com liberdade em nossas vidas. Para aqueles que ainda nem mesmo justificados foram, Pai, que o Senhor trabalhe nos seus corações e que eles saibam que eles podem ser uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e rogamos que o Senhor nos despede, nos leve para casa, nos dê um bom domingo, Senhor, e nos traga à noite para um bom culto em Tua presença. Guarda-nos livre de todo mal, todo entristecimento, nos dê paz sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe a todos, no nome de Jesus.